Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Tem muitos evangelhos sendo pregados no mundo hoje, mas são outros evangelhos que não são o evangelho de Cristo. Agora, com essa referência, com essa ideia, provavelmente você já está pensando numa passagem bíblica, não está? Então, onde seria isso? Onde alguém fala de outros evangelhos, porque isso já acontecia no primeiro século. Então, por isso, em certos momentos, o povo de Deus enfatiza o que os outros modificam ou ignoram. Quer dizer, nós oferecemos uma corretiva. Vamos mostrar a verdade da coisa dentro de uma determinada área, assim. E isso é necessário, temos que fazer isso, para que as pessoas possam ouvir a verdade e ser salvas. Mas na hora de fazer isso, temos que tomar cuidado. Na hora de defender a verdade, corrigir os erros, para que possamos manter a ênfase bíblica. Eu já entreguei o assunto aqui agora, né, quando o Valdizão perguntou. Uma dessas ênfases que está em toda a Bíblia, que pode ser colocado em risco na hora de mostrar o ensinamento falso e ensinar a verdade, é exatamente a questão sobre a iniciativa divina. Deus criou o homem, e Deus fez para o homem o que ele não podia fazer por ele mesmo. Deus realizou o que o homem não é capaz de realizar. Pecamos e nos separamos de Deus. Então, nós não temos, uma vez no pecado, nós não temos como voltar para trás. Não conseguimos voltar para a presença de Deus. Quem foi que falou? Todos pecaram e estão afastados ou carecem a glória de Deus. Eu gosto da nova tradução na linguagem de hoje aqui, que fala que estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Eu acho que chega bem a ideia a isso. Alguém lembra qual a referência aqui? Esse trecho. Jeremias também fala que vocês são incapazes de fazer o bem. Pode o leopardo mudar as suas pintas? Ele é o que ele é. E vocês são o que vocês são, pecadores, porque vocês estão acostumados a praticar o mal. Não vi ninguém comentar ainda, eu estou olhando aqui dentro do Restream, não estou vendo mensagens ainda, mas tudo bem. Aquela primeira referência que eu fiz lá no início foi de Gálatas, capítulo 1. Paulo, ele não dá nenhuma oração de gratidão para o pessoal, ele já entra no assunto, assim, quebrando. Em Gálatas 1, versículos 8 e 9, ele fala de outro evangelho. E em Romanos 3, versículo 23, o apóstolo Paulo falou aquela frase que todos pecaram. Da presença gloriosa de Deus. São aqui? Caiu? Estamos aí? Tá tudo bem. Ok. Uma outra frase do apóstolo Paulo está em Romanos 5. Ele tem 3 frases para dizer qual foi o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz. Quando foi que Deus enviou seu Filho ao mundo? 3 frases, e é fácil de lembrar os versículos, porque é versículo 6, 8 e 10. Então, os versículos pares, 6, 8 e 10. Ele fala primeiro que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos. Depois ele fala no versículo 8, quando ainda éramos pecadores. Parece que a coisa vai progredindo de mal a pior. E terceiro, ele diz quando éramos inimigos de Deus. Então tá sentindo essa progressão nesse trecho aí. Foi nesse momento que Deus enviou seu Filho, que Cristo morreu por nós. Ele não esperou que nós melhorássemos antes de enviar o Filho.
Agora, um versículo em 1 Coríntios 1, Paulo vai falar alguma coisa de nós estarmos em Cristo, e eu gosto muito da tradução da NVI, aqui nesse trecho, 1 Coríntios 1, versículo 30. Ele falou, porém, por iniciativa dele, por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Literalmente, a frase é dele. É uma coisa bem resumida. E a NVI traduz nesse sentido que é por iniciativa de Deus. É uma boa tradução. Várias outras versões traduzem essa frase da mesma maneira. Outros vão traduzir por misericórdia de Deus, por graça dele, por obra dele. Mas a ideia é essa. É por Deus mesmo. A gente até usa essa frase, não usamos? Agora, nós da Igreja do Senhor falamos muito sobre os passos para a salvação. Agora, Valdizão, me ajuda aqui. Ok. Normalmente, quando as pessoas dentro da Irmandade vão falar dos 5 passos da salvação, o que o pessoal diz no geral? Bom, seguindo a cartilhazinha, né, o que se coloca é a questão das necessidades da pessoa ouvir o evangelho, crer, se arrepender, confessar e ser batizado, né? Isso mesmo, isso mesmo. Geralmente, de vez em quando, a gente acrescenta a perseverança, né? Mas, No na final, geral, fica nesses 5 passos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E são boas respostas. Eu não estou aqui para criticar nada disso, não. Eu ensino tudo isso. Acertou na mosca. Eu acho que essa lista é uma lista muito boa. Agora, nós modificamos um pouco essa lista ao longo dos anos, e nessa obra que eu citei, onde eu estou tirando esse material, Conhecimento do Evangelho, que eu espero lançar, quem sabe esse ano ainda, ou no ano que vem, dá um pouco de história. Onde apareceu o pessoal fala, exercício dos 5 dedos? Foi no século XIX. Um irmão evangelista, nessas áreas rurais dos Estados Unidos, ele chegava em algum lugar e ele chamava as crianças. E ele chamava as crianças e falava, olha, vai para casa, fala para seus pais que nós vamos ter uma reunião do Evangelho. E para vocês lembrarem, ele ensinava as crianças a colocar a mão, o que você precisa. Ele usava Atos 2:38. Esse exercício aí não é coisa sagrada, é uma maneira de apresentar o Evangelho. Então, essas modificações só estão levando em conta outros pontos dentro do Novo Testamento. E ele falava assim, tem que crer, arrepender, ser batizado, vai receber a salvação e Deus vai te dar o Espírito Santo. Originalmente, essa aí foram os passos da salvação que o irmão Walter Scott deu no século XIX. Aí, ao longo dos anos, as pessoas adaptaram isso e nós usamos geralmente exatamente como você falou, Valdizão. Exato. Ouvir, crer, arrepender-se, confessar Jesus e ser batizado. Então, cada forma desse exercício apresenta coisa boa, não é? Apresenta coisa boa. Então, é uma maneira didática. Agora, quando as pessoas chegavam nas reuniões do irmão Walter Scott, ele entrava em detalhe, ele falava mais coisa a respeito, então era uma coisa só para chamar a atenção, certo? Ok. Ô, Rendal, até aproveitar esse gancho que tu tá falando aí, a gente olha a pregação do Evangelho, né, e no livro de Atos e por aí adiante, parece que só tem 3 pontos da pregação do Evangelho, não são 5, são só 3 que são essenciais, né? E o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente sai dos 5 e ainda acrescenta outras obrigações, né, ou deveres ou coisas que, como por exemplo, você primeiro tem que se purificar para poder entrar no Santo dos Santos. Então tem umas coisas aí que eu sou meio leigo, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas tem umas coisas aí que eu acho meio farisaicas, sabe?
Mas tudo bem, eu não quero aqui dar lugar para polêmica, né? Eu sou polêmico por natureza, né? Porque é como Paulo fala, né? Paulo não chegou lá e disse, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, podem me ouvir uma coisinha aqui? Ô, raça de insensato, né? E a carta mais braba do Novo Testamento é Gálatas, né? Aí você está lidando com pessoas que estão ensinando besteira na igreja e você chega lá, não pode falar assim, para o irmãozinho não se chatear, não ficar magoadinho. Não, tem que levar lá para fora do prédio, lá para frente. Olha, aqui é o caminho, se tu quiser ficar... faz o negócio certo. Se tu não quer fazer, vai-te embora. É tipo assim, sabe? É mais ou menos esse radicalismo. É uma forma de falar, claro, ele não vai fazer isso. Mas se necessário for, principalmente quando falamos de pessoas que se dizem maduras, se não quer fazer a coisa certa, pega o beco mesmo. Sim. Então, é verdade, né? É verdade. Agora, e o que muita gente quer fazer hoje é descartar totalmente esse tipo de exercício e esse tipo de resposta. Só precisa ter fé, pronto, acabou. E tem uns irmãos nossos que estão fazendo isso, que estão criticando este uso, estão criticando uma resposta detalhada à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Acham que a pergunta não é uma boa pergunta. Porque, olha, a pergunta tem no Novo Testamento, não tem? Então, a pergunta merecia uma resposta. Atos 2, o pessoal já perguntou, Pedro deu uma boa resposta. Às vezes, talvez os irmãos, para o outro lado, que vão pecar, digamos assim, pelo outro extremo, querem ser mais completinho. Eu acho que quanto a isso, não, assim, esse desejo é bom, de querer ser completo, não é? Mas eu acho que eu já fiz uma lista de 7 também, né? Então, você está falando de mim, né, Valdizão? Tem 7, tem 13, tem 9, e varia muito do clero, né? Sei. É uma maneira de apresentar o evangelho, né? Sim, uma maneira... Claro. Até que nessa obra que eu mencionei, o conhecimento do evangelho, eu mostro várias tentativas. Os evangélicos têm aquela maneira, assim, as 4 leis espirituais, que é uma lástima aquilo. E eu trato disso dentro daquela obra também, mostro porque aquilo realmente deixa a desejar. E às vezes nossos irmãos têm tentado adaptar, né, e modificar para ensinar a verdade. Está valendo isso, né? Mas precisamos sim falar muito para responder essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Porque as respostas no mundo religioso são muitas e só tem uma resposta certa para as pessoas, e é a mesma resposta, né, que Deus dá para nós. Então nós temos que falar sobre esse assunto, não é? Agora, nossa oração é para que muita gente faça a pergunta. E vamos trabalhar para responder a pergunta. Eu sei que você faz isso também, né, irmão? Agora, vamos ter cuidado na hora de responder essa pergunta, e esse é o meu ponto principal hoje. Na hora de responder essa pergunta, vamos tomar cuidado para que deixamos que a iniciativa divina ainda apareça. Porque Deus agiu primeiro. 1 João 4, versículo 9, nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E Ele mostrou esse amor primeiro, enviando o seu Filho. Então, a resposta da fé e da obediência não são obras de mérito. As pessoas no mundo religioso não entendem essa boa distinção que realmente existe. São meios pelos quais o Senhor concede a sua graça. Agora, eu quero falar hoje, são 10h30, né? Eu quero falar hoje, pelos próximos minutos, do primeiro passo para a salvação. Geralmente nós falamos ouvir e crer, não é? Mas como é que nós podemos fazer? Eu já ouvi irmãos criticarem esses passos. Parece que Deus faz pouco e o homem faz muito.
Deus enviou Jesus para morrer pelo nosso pecado, e nós temos que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá, pá, pá. Então parece que o homem tem que fazer muito, não é? Não. Cada passo representa uma boa reação a alguma iniciativa de Deus. Então, vamos ver a iniciativa divina para cada passo que o homem tem que tomar. Por exemplo, vamos pegar o primeiro, os dois, né? Que às vezes ouvir e crer são colocados juntos, né? E eu vou colocar juntos aqui por quê? Porque a primeira grande iniciativa de Deus é a palavra de Deus. Deuteronômio 5, versículo 24, Moisés, naquele discurso dele, de lembrar o povo de Israel, de onde eles tinham vindo, ele fala, Deus fala com o homem. Deus deu ao ser humano a sua palavra dentro das Escrituras. Então, qual deve ser a nossa reação? Devemos ouvir e devemos crer. Agora, a palavra ouvir, se você olhar no Antigo Testamento, vai ver que ouvir significa acolher, aceitar e até obedecer. Está tudo implícito nisso, nessa palavra. O Shema, lá em Deuteronômio dos judeus. Ouve, ó Israel. Qual é a ideia? Não é só ouvir, entrar no ouvido e sair pelo outro lado. É observar tudo que a lei exige do ser humano. Foi isso que os profetas falavam no Antigo Testamento. Ouçam a palavra do Senhor. Né? Foi assim que os profetas falavam, segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Jeremias também, capítulo 7, versículo 20. E talvez a frase mais comum entre os profetas foi, assim diz o Senhor. Não é palavra minha, disse o profeta. É o Senhor que está falando. Então você tem que ouvir. Agora, quem é que lembra? Romanos 10, versículo 17. Que diz lá? Quem lembra? Nós temos que fazer o quê? Consequentemente, a fé vem como? Pelo ouvido, né? Dificilmente as pessoas vão fazer esse apelo, né? Geralmente a pessoa gosta mais de descer um pouquinho, né, na leitura e ver o versículo 9, né, versículo 10 Sim. E dar-lhe isso aí, porque isso aí é mais fácil, né? Exatamente, é verdade. A fé vem por se ouvir a palavra, e a palavra é ouvida pela palavra de Cristo. Então, tem que ser a palavra de Cristo. Quantas e quantas vezes a gente conversa com as pessoas e a pessoa fala assim, mas sei, mas eu vou ver com o meu pastor, ou eu vou conversar com o meu padre. Então, você está ouvindo quem? Você está ouvindo um líder religioso e não as Escrituras. E dessa forma, a sua fé está se baseando não no que diz a palavra de Deus, mas no que diz o homem. A Escritura está sendo filtrada para você. E você não tem garantia nenhuma de que aquela palavra daquele líder religioso seja realmente a palavra de Deus. Foi por isso, eu acho que eu ouvi você outro dia citar Atos 17, versículo 11, falando dos bereanos. Uhum. Que eles eram mais nobres do que quem? Os tessalônicos, né? Os da Tessalônica. Por quê? Porque nobreza. Geralmente eu falo para o pessoal assim, coisa nobre, aqui, naquele contexto não era nobreza de realeza. Sim. Eles não vinham de uma linha genealógica da nobreza dentro da sociedade. Era uma qualidade, uma atitude da parte deles. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, se você compra uma madeira nobre, que tipo de madeira você está comprando? Bem interessante. É da melhor qualidade, não é? Exatamente. Pelo menos deve ser de primeira qualidade, né? Então, se você quer ser
um cristão de primeira qualidade faz como eles. O que eles fizeram? Eles examinaram diariamente as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. O apóstolo Paulo pregando. Ele falando, Jesus é o Messias. As escrituras estão falando dele. E ele citava um monte de textos lá do Antigo Testamento. E os bereanos faziam o quê? Espera aí, deixa eu pegar a nossa Bíblia aqui. Nós vamos dar uma lida aqui para ver se é isso mesmo. É isso que Deus quer de cada pessoa. Porque a fé vem por ouvir a mensagem, e essa mensagem é baseada na palavra de Cristo. Então, por isso que a gente tem que pegar a nossa Bíblia. Eu antigamente não sabia como responder a frase da pessoa quando eu comecei a falar sobre as coisas de Deus, e a pessoa falava comigo assim, mas eu não discuto religião. Na verdade, a pessoa queria colocar um fim à conversa. E eu não sabia como responder. Hoje eu sei. Eu falo, eu também não discuto a religião. Então vamos sentar, pegar a Bíblia, vamos abrir a própria Bíblia e deixar ela falar para nós. Vamos ler a Bíblia. E é por isso que muitas vezes no nosso grupo familiar aqui em casa, quando a gente tinha na academia Nova Fit, quando a gente tem lá, eu não chamo de estudo bíblico, eu chamo de leitura bíblica, porque nós queremos deixar que a Bíblia fale, que a Escritura fale para nós, porque a nossa fé tem que ser baseada nela, não é verdade? Amém, verdade. Então, Paulo aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está falando muito bem a palavra de Cristo. Deus fala com o homem. Cristo fala conosco por meio dos seus apóstolos, por meio dos profetas, no Novo Testamento. E em João 12, versículo 48, é a palavra dele que vai nos julgar no último dia. Ninguém faz vestibular sem estudar a matéria. E quem quer entrar no dia do juízo, sem conhecer a fundo a matéria pela qual nós vamos ser julgados, que vai ser a palavra de Jesus. Então, temos que ver muito bem isso. Então, não existe fé sem a palavra de Deus, sem a Bíblia. Eu acho que talvez eu falei na semana passada, não lembro, eu sei que eu falei lá na academia, nós tivemos estudo lá na quinta-feira à noite da semana passada, que entrou um religioso numa reunião e ele assumiu o controle do negócio e ele queria acabar com o grupo, na verdade, e ele falou assim, você não pode usar a Bíblia, não pode basear a sua fé na Bíblia. Então, vamos basear a nossa fé em quê? No ser humano? Muito obrigado, mas eu fico com a Bíblia. Existem 1000 crenças pelo mundo afora, mas a fé, no sentido bíblico, surge apenas a partir de ouvir a palavra de Deus. Alguns anos atrás, na verdade, 1952, um teólogo escreveu um livro chamado O Deus que Age. Inclusive, eu tenho um livro aqui comigo, O Deus que Age. Foi traduzido e publicado em português, se não me engano. É por isso que você pode ver que é daquela época mesmo. O ano que eu nasci foi um ano muito importante, viu, Wendel? É? Então, muitas coisas boas aconteceram em redor do mundo no ano de 67, inclusive 67. meu nascimento, né? Pois é. Pois é, é verdade. O que ele queria fazer com esse livro era para dizer o seguinte, as teologias sistemáticas basicamente ficam voando e ficam criando afirmações cada vez mais abstratas e complexas. Ele diz a Bíblia o que é? É o registro dos atos de Deus na história. É isso mesmo. Agora, precisamos colocar também que Deus não é só o Deus que age, mas ele é o Deus que fala. E ele fala na Bíblia. E hoje em dia não existe mais profeta
inspirado por Deus. Os milagres cessaram no 2º século, depois que os apóstolos morreram, porque esses dons eram passados pela imposição das mãos dos apóstolos. Vai ler Atos capítulo 8. E quando eles morreram, esses dons já não tinham mais como serem passados para os outros. Entre esses dons era a profecia, a inspiração, o ensino inspirado. Profecia é isso, ensino inspirado. Às vezes falando sobre o futuro, mas muitas vezes falando sobre as grandes verdades de Deus. Então, não temos pessoa que vai dizer, eu recebi uma revelação de Deus. Eu li essa semana um homem já falecido, eu acho que ele era pentecostal, que falou, olha, esse negócio do oculto, demoníaco, não sei o quê, às vezes vai seguindo as linhas sanguinárias das famílias. Então, você pode herdar a possessão demoníaca dos seus pais, e isso pode durar por gerações. Cara, de onde você está tirando isso? Porque ele acha que ele recebeu uma revelação de Deus. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem nada disso. Revelação, não. Ele era muito criativo. Muito criativo. Então, precisamos ficar com a Bíblia. Quantas e quantas vezes as pessoas perguntam para mim, Randall, o que você acha sobre... Eu não acho nada. E o que eu acho não tem valor. Então, vamos parar com a especulação, com criar ideias. Foi você... Não, eu estava conversando com um irmão outro dia, né, sobre a autoria de Hebreus. Tem umas teorias interessantes. Até interessante ler essas coisas. Mas eu não me aprofundo muito nisso, sabe por quê? Porque não é um assunto bíblico. Exatamente. Se Deus queria que a gente soubesse quem escreveu Hebreus, ele falava. Ele falava. Vamos, Deuteronômio 29, versículo 29, diz o quê? As coisas ocultas pertencem a quem? A Deus. Então, quando eu começo a me intrometer nos assuntos de Deus, eu estou em terreno perigoso. Mas as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos para praticarmos essas verdades. Vamos ficar com as coisas reveladas. A fé vai vir da palavra de Deus. Então, agora o diabo quer tirar essa palavra de nós. Ele não quer que a gente creia. João capítulo 20, né, falou que João registrou os milagres de Jesus, os sinais, ele gosta de usar esse termo, os sinais. Para quê? Para que ele escreveu? Para que ele registrou as obras de Jesus? Para que vocês possam crer que Jesus é Messias, Filho de Deus, e, crendo, ter a vida eterna. Não foi isso que Jesus falou para os religiosos? Exatamente. Ele falou, vocês ficam procurando, examinando as Escrituras, pensando que vocês vão encontrar nelas a vida eterna. Mas eles faziam de um jeito todo errado. Todo errado. Porque ele diz, mas as Escrituras falam a meu respeito. E vocês não creem em mim. Ele estava dizendo, vocês deviam examinar as Escrituras. Vocês deviam procurar a vida eterna. É isso mesmo. É o que Deus nos oferece. Mas vocês estão perdendo a noção, porque as Escrituras estão falando a respeito de mim, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Agora, pelo tempo que eu tenho sobrando aqui, Valdizão, vamos abrir. Não, eu estava olhando aqui o comentário, inclusive do nosso irmão Jair. Isso. Né? Ele fez um comentário aqui que eu achei interessante. Ele precisa manter a firmeza sem ouvir a palavra, sem pregar a palavra de Cristo, não temos cristãos autênticos. Nós temos esse versículo que a gente usa, né, com muita facilidade, que é Lucas, né,
onde ele está dizendo que a semente, né, é a palavra de Cristo. E nós usamos muito esse verso, né, para falar que é importante pregar a genuína palavra para que possamos ter genuínos cristãos. Isso é fantástico, né? Eu também. Mas o contraponto é quando o Samuel traz aqui a ideia de que as pessoas, o Senhor está falando, o Senhor disse isso, assim diz o Senhor, e aí as pessoas, né, se conformam com essa declaração e se tornam um recipiente fácil, né, para que seja depositado essas informações que nem sempre são constituídas pelas verdades bíblicas. Então, me chama muita atenção, às vezes, que nós também não damos tanta atenção à leitura bíblica, né? Porque, infelizmente, a gente precisa concordar que nós ainda somos um país analfabeto. As pessoas aprenderam a decodificar as palavras, mas não conseguiram ainda ler as palavras. Então, consegue decodificar, mas não sabe o que significa. E por isso, muitas vezes, a gente vê mesmo nos púlpitos das igrejas, falando das igrejas de Cristo, irmãos falando coisas, usando a Bíblia para dizer uma coisa que a Bíblia não diz. E os outros que estão ouvindo de boa fé acredita e segue em frente. Sim. Então é preciso que a gente seja mais desconfiado, né? E se apegue com mais firmeza, de fato, às verdades, né, que estão escritas, porque o contrário é buscar o caminho do afastamento, né, do enfraquecimento, sim, é buscar o caminho realmente que não vai nos levar para frente, não vai nos levar para Cristo. Então, eu gosto dessa forma que você está colocando, essa questão do agir de Deus, e nós podermos, crendo dessa forma, deixar Deus trabalhar, não ficar dando atenção porque Deus não deu atenção, né? Não é importante exatamente a gente pensar, quem escreveu Hebreus? Não importa quem escreveu Hebreus. Sim. O autor da Bíblia é Deus. Os homens, independente de quem seja, foram as canetas de Deus, mas sim, quem escreveu, inspirou toda a Bíblia foi Deus. Então, muito bom. É isso mesmo. Né? Agora, um dos problemas que a gente encontra aqui é um problema social, socio-religioso. Porque a nossa sociedade está sempre procurando quem resolve as coisas por nós. Nós vemos isso na política. Quanto tempo o Brasil está esperando um salvador da pátria? Eu senti isso na pele quando eu cheguei e o Tancredo Neves tinha acabado de ser eleito. E olha o que aconteceu com aquele salvador da pátria. Não vai ter salvador da pátria. No sentido religioso, nós estamos sempre procurando quem vai nos falar, porque estamos acomodados, preguiçosos, e não queremos fazer o próprio trabalho para descobrir o que a própria palavra diz para nós. Então, a gente recorre, eu falo assim, de um modo geral aqui na sociedade, as pessoas recorrem à figura religiosa para me dizer, é isso, não é aquilo, e a pessoa aceita aquilo, fica na boa. Verdade. Não podemos. Agora, um problema nosso, dentro da Irmandade, é que nós estamos usando, muitas vezes, versões que complicam a compreensão. Você tem toda a razão que muita analfabeto, porque pode até... Eu estive com uma pessoa que estava fazendo seu doutorado aqui em São José. E ele pegou uma versão de Almeida, falando tu e vós, aquelas construções mais antigas e aquela linguagem rebuscada. Um doutorado. Ele leu e disse, eu não entendi quase nada. Agora, eu não coloquei aquela Bíblia na mão dele. Mas nós temos irmãos que usam versões que complicam o nosso trabalho. Para quê? Nós estamos querendo ser os peritos? Nós estamos querendo ser os intérpretes para o povão? Eu lembro um irmão pregador
que quando chegou a NVI, ele disse, não, eu não gosto disso, não, porque ele tira a minha pregação. O que ele fazia? Ele pegava a versão de Almeida e ele explicava a versão de Almeida para que as pessoas pudessem entender. Quando veio uma versão mais fácil de ler, a versão tirou a pregação dele. Então, nós temos que colocar Bíblias que podem ser compreendidas nas mãos das pessoas. E nós temos boas opções hoje, não temos nenhuma desculpa para continuar usando essas versões que complicam a compreensão das pessoas. Por favor, gente, se nós queremos ganhar as pessoas para Cristo, vamos ajudar eles a compreender e trabalhar o próprio texto, que eles conseguem ler e compreender eles mesmos. Vai ter pontos difíceis, claro, vai ter, né? Dentro do próprio texto. O Novo Testamento foi escrito como? Na língua comum do povo. Então, por que nós vamos usar versões bíblicas que colocam numa linguajar que ninguém fala hoje? Ninguém fala. Exatamente. E é um ponto, assim, muito problemático, creio eu, assim, da nossa parte. Verdade. Dá tempo, irmão, para ver mais um texto ou você quer já concluir aqui? Dá tempo, sim. Abre, por favor, comigo, gente, em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós lemos muito os versículos 16 e 17. Texto preciosíssimo. Mas precisamos começar essa leitura no versículo 15, pelo menos. Eu quero ler aqui 2 Timóteo 3, versículo 15. Vou começar no 14, na verdade. Uhum. Quanto a você, porém, Paulo falando para seu filho na fé, Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Que sagradas letras são estas? As Escrituras. Você conhece as sagradas letras, que são capazes, que têm o poder de torná-lo sábio, de informá-lo, de inteirá-lo para a salvação. A Bíblia deve ser usada para isso, para a salvação eterna, não para algum ganho material ou físico, mediante a fé em Cristo Jesus. Tem uma versão bíblica que diz mais ou menos assim. Eu vou puxar aqui. Você tem conhecido as Escrituras Sagradas que são capazes de tornar você sábio o suficiente para ter fé em Cristo Jesus e ser salvo. Então, ele está fazendo uma ligação muito grande aqui entre as Escrituras e a fé. De onde vai vir a fé que nós precisamos ter em Jesus? Vai vir das Escrituras. Então, nós temos que conhecer, temos que tornar-nos sábios para que possamos saber como ter fé para receber a salvação do Senhor. Amém. Ok, deixa eu parar por aqui, viu? Bom, se eu colocar aqui um comentário, porque quando a gente lê o versículo 14, ele está fazendo um contraste com o versículo 13. Sim. Ou seja, o contrário, né, de não permanecer nas verdades é voltar para aquele grupo de pessoas perversas, impostores, né? Isso. Que é o tom que o apóstolo Paulo coloca na carta de Timóteo desde o início. Havia um grupo de pessoas que estava ali na igreja com o propósito de dissuadir os outros da fé. Sim. Dissuadir. E nós hoje, meus irmãos, nós não estamos, nós não podemos achar que nós estamos imunes a essas coisas. Não estamos. Sempre vai haver no meio da igreja pessoas que estão com esse propósito
estão ali pregando porque quer aparecer, estão ali pregando porque querem arrebanhar. Lembra de capítulo 20 de Atos, versículo 18 e diante? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Ele ia se ausentar. Agora, o que ia proteger a igreja? Era a palavra. Por quê? Porque havia alguns indivíduos que iam se intrometer na igreja querendo ganhar a primazia de Cristo. Exatamente. Então, você pode dizer. Pode falar. Então, nós temos que nos apropriar da palavra com toda a vontade, como se fosse um prato de arroz e feijão, um bife, negócio, e comer mesmo. E aquilo que a gente apropria, deixa ficar dentro, não fica trocando por qualquer outra coisa, barganhando a palavra de Deus, não, deixa aquilo morar no seu coração, porque isso vai fazer a diferença. Pode ser que alguém... isso tem significado e importância sim, porque na hora que o diabo se colocar na tua frente, você não vai poder se proteger com filosofias, não. O que protege nossas vidas, né, de cair na mão do diabo é aquela espada que Jesus nos usou, a palavra de Deus. Então, se apegue com essa palavra firmemente, independente do que estão dizendo, seja na academia, na escola, na faculdade, porque a faculdade, meu irmão, se você ainda não foi lá, você vai ver quando for ali. Ali é ambiente diferenciado, viu? Não é fácil. Então, que Deus lhe abençoe e que você possa se apropriar dessas instruções que o nosso irmão Rendal está trazendo de todo o coração. Isso é o que faz com que qualquer cristão se torne nobre na presença do Senhor. Amém. É verdade. E no capítulo anterior, Paulo estava até falando para Timóteo, lembra aquele versículo, capítulo 2, versículo 15, onde ele fala em termos de usar a palavra da verdade, manejar bem. No versículo 14 e no versículo 16, ele fala para o Timóteo o quê? Timóteo, não se envolva nas discussões. Então, parece que Timóteo tinha uma tendência para essas discussões, genealogias. Não faça isso, fique com as escrituras. Olha que belo conselho para nós. Exatamente. Que bênção, né? Que bênção. A gente muitas vezes entra no campo da opinião com muita facilidade, né? Começa a querer dar nossa opinião, falar daquilo que a gente, até da coisa que a gente gosta, e esquece que a Bíblia não é um self-service e nem foi feita para nos agradar, não. Ela foi feita para que nós nos tornemos agradáveis a Deus. É diferente, né? É tanto que quando você lê aí capítulo 3, versículo 16 e 17, você vai finalizar dizendo que Deus quer que nós sejamos perfeitos de acordo com a vontade dele, para que ele possa nos usar para o seu serviço, porque é a ele que pertence tanto o querer quanto o realizar. Não é nós, que somos nós. Exato. Não é, meu irmão? Recapitulando, Deus tem a iniciativa. E quando ensinamos o evangelho e respondemos a pergunta, o que devemos fazer para receber a salvação, vamos falar primeiro do que Deus fez. Deus falou. Ele falou nas Escrituras. E nós precisamos ouvir e crer. É o primeiro passo. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.